Olá, pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belly e hoje eu tô aqui pra falar de American Horror Stories. Oh, meu Deus do céu! O primeiro spin-off oficial de American Horror Story, né? Porque American Crime Story não é configurado como um spin-off, né? É uma versão de American Horror Story. Então, American Horror Stories vem aí como a primeira antologia spin-off baseada na nossa queridíssima série de Ryan Murphy. Então, eu queria avisar que o início desse vídeo aqui é sem spoilers. Quando eu for dar spoilers do final, né, do que rolou aí no desfecho da história, eu vou avisar, então pode deixar tranquilo que eu vou falar um pouquinho de cada episódio, mas com maiores detalhes mais pro final quando eu avisar, fechou? Lembrando que essa série vai chegar junto com o Star Plus aqui no Brasil, né? Então fica aí a dica pra vocês, né, que assinaram, que vão assinar o Star Plus. American Horror Stories está no catálogo. Aproveitando para pedir para você se inscrever aqui no canal, vou ser muito grata se você quiser fazer parte da nossa família. A gente tá com a nossa meta de 100 mil inscritos quase aí da porta, meu Deus do céu. Você pode me seguir lá no Insta, no Twitter também, na Twitch para acompanhar minhas lives. Você não vai se arrepender de ver meu conteúdo por lá também, fechou? Como eu já mencionei, essa série é uma antologia, né? Então, em cada episódio, a gente tem uma história diferente. Eles não têm exatamente, assim, uma conexão, tirando o primeiro e o segundo, que são parte 1 e 2. Nós nos deparamos com várias histórias diferentes que o Ryan sempre quis abordar em American Horror Story, mas que ou não se encaixaram em determinadas temporadas ou não renderiam uma temporada inteira, né? Não teria história suficiente pra render uma temporada inteira. E eu tava muito curiosa pra saber o que o Ryan e o Brad iam trazer pra nós. Eu tava acompanhando fotos de bastidores, de gravações e tudo mais, e talvez tenha sido esse problema porque eu criei uma certa expectativa. Principalmente nos dois primeiros episódios que se passam na Murder House, né? Pra quem não sabe, a Murder House é a minha temporada favorita de American Horror Story, inclusive tem meus DVDs de American Horror Story ali atrás. Murder House é a primeira temporada, né, e é a minha favorita, então eu criei expectativas. Eu acho que o que me pegou, assim, foi a questão de que nesses dois primeiros episódios, o protagonismo ali da história da Murder House, da catástrofe que se sucede no Murder House nesses dois episódios, está nas mãos de uma adolescente meio psicopata e mimada. Talvez isso tenha funcionado com a Violet lá em 2011, sabe? Com toda a introspecção dela, aquela coisa ali de que ela era meio reativa com relação ao que os pais estabeleciam pra ela e tudo mais. Mas hoje, eu acho que eu queria ver mais do casal interpretado pelo Matt Bomer e pelo Gavin Crew, né? Gosto muito do Matt Bomer, eu adoro White Collar, né? Que é uma série que ele fez anos atrás. E, assim, eu esperava que a história ia girar mais em torno deles e que a filha adolescente ia ser ali meio que um acessório ali, uma secundária, alguma coisa assim. Mas acabou que a série centrou muito nela, principalmente no segundo episódio, né? E aí, não sei se era bem isso que eu tava esperando. Eu não sei se eu queria, de novo, um romance entre uma pessoa viva e uma pessoa morta, tipo Tate e a Violet. Ainda mais se ambos forem adolescentes, né? É como se a gente quisesse voltar pra Murder House pra acompanhar os personagens da primeira temporada, pra acompanhar as tramas da primeira temporada, e não essa galera aleatória que tá aparecendo aí em spin-off, sabe? Eu acho que a Murder House tem como principal característica a nostalgia que ela nos passa. E também toda aquela energia meio densa, aquela coisa que é a síntese de American Horror Story. Aquela fala do protagonista do último episódio, no último episódio, sobre American Horror Story, quer dizer, sobre os fãs de American Horror Story amarem a Murder House, não quererem ver pessoas novas morrendo lá dentro, e sim como as pessoas que estão lá lidam com os seus próprios demônios e como elas ficam presas lá e como elas não conseguem sair e tudo mais. A Murder House fala muito mais do que uma casa com fantasmas, né? É uma história sobre você errar, você aceitar que você errou, você saber lidar com coisas certas e com coisas que podem te punir de alguma forma, sabe? Murder House eu diria que seria um purgatório. E pra mim, revisitar Murder House sem trazer grandes figuras, sem mencionar a família Harmon, Tate e tal, sem trazer grandes figuras tipo a Moira, por exemplo, é um erro. Eu prefiro a Murder House, assim, no nosso subconsciente, de como ela era lá, nas nossas memórias da primeira temporada, ou no fanservice que foi na 8ª temporada, né, que aquele episódio foi puro fanservice, né, o retorno à Murder House, mas tudo bem, né? Não tem problema. E aquele plot de menininhas malvadas, estilo Scream Queens, assim, só enfraqueceu mais ainda o plot dos dois primeiros episódios. Não sei se a Paris Jackson como atriz me colou muito, mas tudo bem. A personagem da Kaia Gerber me incomodou profundamente, por mais que ela seja muito bonita, estilosa e tudo mais. A Ruby não consegue conquistar o público, por mais que ela tenha uma história de um passado triste, diferente do Tate, que também tem essa história de um passado triste, mas ele é um personagem que tem tantas camadas, com
tantas questões psicológicas, aquele garoto, assim, que é fragilizado, mas, na verdade, ele tem um passado super sombrio e ele consegue fazer o público ter empatia por ele, né? A coisa mais bizarra do Tate, eu comentei isso no meu top 13 personagens de American Horror Story, o vídeo tá aqui nos cards. A coisa mais bizarra do Tate é que ele é um assassino e ele consegue fazer com que o público sinta empatia por ele, sabe? E isso é mérito do Evan Peters, sabe? De como ele conseguiu desenvolver e apresentar o personagem em cena. Enfim, infelizmente, achei os 2 primeiros episódios fracos, mas a gente foi para um terceiro episódio que se passa num drive-in e é protagonizado pela Madison Bailey, a nossa queridíssima, maravilhosa Kiara de Outer Banks. Ela é perfeita, sem defeitos. E mais uma vez, o Ryan e o Brad, eles optaram por protagonistas adolescentes, mas eu acho que dessa vez funcionou bem, porque condiz com a história adolescentes irem para um drive-in assistir um filme de terror que era proibido. Claramente, esse episódio é o mais slasher, né, de todos os episódios, assim, inclusive tem várias referências, né, a filmes slasher, porque seguidamente a gente vê drive-ins em filmes slasher. É um episódio rápido, dinâmico, eu acho que é o mais curto de toda a temporada, e também ele faz com que a gente consiga entrar na história dos 2 protagonistas, né, os 2 protagonistas têm uma boa troca, e ainda a gente foi premiado com 2 atores maravilhosos fazendo parte da trama, né, que é o John Carroll Lynch e a Naomi Grossman, né, que estão aí no elenco adulto, mas eles são personagens bem relevantes. Eu não acho que foi o melhor episódio da temporada, mas eu acho que foi bem melhor que os 2 primeiros. Se esse fosse o primeiro episódio da temporada, eu acho que abriria melhor ela. E uma coisa que me chamou a atenção em toda a temporada, em todos os 7 episódios, é que a sonorização estava absolutamente incrível, né? Isso sempre é um ponto alto em American Horror Story, mas nesse spin-off, cara, não deixou a desejar nem um pouco, ficou realmente muito legal. E por mais que um ou outro episódio tenha um plot meio instável, a sonorização e a fotografia são incríveis. Todos criaram um clima de tensão absolutamente perfeito. E eu consegui tomar susto em vários episódios. E isso é outro ponto positivo pra série, porque, né, pro spin-off no caso, porque eu gosto quando a Ryan Murphy me dá sustos. O 4º episódio, pra mim, foi o mais criativo de todos, e pra mim ele é uma história de horror por inteiro, assim. Assim, por si só, mesmo sem as mortes. É uma crítica muito, muito forte à cultura dos likes e a fazer qualquer coisa pela fama. Claramente, teve fortes inspirações em figuras reais, como Logan Paul, por exemplo, e o episódio aborda youtubers que são completamente sem noção e que acabam sendo cancelados por serem imbecis mesmo. A existência daqueles quadros, pra mim, era a própria história de terror. Mas, inclusive, a gente tem nesse episódio uma prova de que sempre tem alguém pra falar que não é uma boa ideia, mas que quem quer ser idiota vai ser idiota e, assim, vai postar igual, né? Um deles sempre falava, cara, não sei se é uma boa ideia a gente postar isso, não sei o quê. Os outros 3 não estavam nem aí, iam lá e postavam e depois ferravam. E eu acho também que quem roteirizou esse episódio estava sob fortes efeitos de alucinógenos, né? Mas, enfim. A série como um todo tem os seus altos e baixos, né? Tem episódios realmente fracos, como os 2 primeiros, mas tem episódios excelentes, como o 5º episódio. Meu Deus do céu, que episódio bom. O 5º episódio simplesmente vale por toda a temporada. Eu fiquei genuinamente, assim, impressionada, empolgada, encantada. Cara, que episódio bom. Que coisa bem feita. Sério. A Billie Lourd, ela recebeu um presentão aí do Ryan Murphy e do Brad Falchuk com uma personagem que a princípio parece, assim, bem comum aí no meio americano, né? Que é uma mulher jovem ainda, que já é casada, mas que sonha em ter um filho, mas que não consegue engravidar, né? Até que em determinado momento a secretária do médico dela dá pra ela uma pequena estátua, assim, como se fosse um ídolo, assim, que ela fala que é um deus da fertilidade, né? Que é pra ela colocar embaixo da cama e tudo mais. No fim das contas, dá certo, ela tem esse filho, só que ela começa a ser assombrada por essa criatura, né? Dessa estátua. E ela começa a ficar doida. E conforme a história avança, a gente vai vendo uma atmosfera, assim, de terror cada vez mais densa. O Ryan acertou em cheio na concepção do episódio, sabe? Ele vai escalonando de uma forma que a gente começa a se perguntar o que é real, o que não é, o que ela tá imaginando, o que ela não tá, em que ponto da história a gente tá, sabe? Toda a ambientação é absolutamente perfeita, os plot twists do episódio são muito, muito, muito bons. E quando eu terminei o episódio, eu fiquei, é isso que eu quero ver em American Horror Story, sabe? É isso que eu gosto, é isso que é bom, sabe? Cara, o Ryan faz muito bem essas coisas com ritual, né? Mas enfim, palmas pro 5º episódio, porque ele é genuinamente incrível. E aí a gente vai pra um 6º episódio, que nos levou aí pra um acampamento familiar, né? Uma florestinha, onde o filho do casal desaparece. 10 anos depois, eles retornam pra mata, né? Por causa de uma promessa de encontrarem o filho deles, né?
E essa mata, na verdade, traz grandes segredos, inclusive também traz o Cody Fern de guarda florestal, né? Gente, muito fofo. Porém, prefiro o Cody Fern meio endemoniado aí de Michael Langdon. Mas, enfim. Esse episódio não foi tão bom quanto o anterior, mas ele também não foi ruim como os 2 primeiros. Ele tá aí no nível do 3º episódio. Como eu falei, a série vai oscilando entre bons e maus momentos, né? De forma alguma, eu acho que foi um episódio ruim, mas eu acho que a história não me pegou tanto. O final me deu uma surpreendida, assim, mas eu não me assustei tanto nesse episódio como eu me assustei no resto da série. E agora, pra falar do último episódio, queria avisar que eu vou dar spoilers, né? Eu vou falar aí do que rola no final, o desfecho da Murder House. Então, se você ainda não viu, vai assistir, né? Caso você ainda não tenha o Star Plus, existem outras formas, né, de assistir American Horror Story, não sou eu que tô falando, é a internet que diz, enfim. Agora estamos na nossa zona de spoilers sobre o final. No último episódio, a gente volta pra Murder House, mas dessa vez num formato de videogame. E eu confesso que eu dei bastante risada no início, porque a personagem da Noah Cyrus, ela é uma apaixonada por American Horror Story, né, e eu me identifiquei bastante com a personagem, né, porque ela faz várias referências a coisas que aconteceram na série e tudo mais, e daí ela e o namorado dela ali dividem cenas bem legais, mas daí a gente descobre que eles estão num videogame, né? E logo em seguida a gente foi agraciado com 2 personagens muito amados por nós, né, que é a Eddie e o Dan Harmon, né? Fizeram questão de botar várias menções à família Harmon no roteiro, principalmente em falas do Ben, ele também comenta do Tate e tudo mais. Mas o meu maior problema com o episódio, novamente, foi a protagonista, que dessa vez era uma mãe de família zero carismática. E ela chegava, assim, a dar irritação. A gente teve mais um pouco aí do casal Scarlett e Ruby. É engraçado que os pais dela nem apareceram, né? Nem deram sinal de vida. Claro que Matt Bomer cobra um cachê mais alto, mas, pô, fica meio um furo, né? Os caras morreram lá no negócio e eles como fantasmas não aparecem no último episódio que a filha aparece. Mas aí no Halloween também a gente teve vários personagens muito queridos por nós, né? Como o Twist, como o Pig Pig, o Rubberman de novo, enfim. Coisa que em dado momento nesse episódio, eles chegam à conclusão de que tinha que incendiar a Murder House pros espíritos poderem ser livres, né? Poderem seguir aí pro outro plano espiritual e finalmente destruir esse purgatório que era Murder House, né? Que na 8ª temporada eles dizem que é um dos portais do inferno, enfim. Mas como o Ryan nunca, né, se desfaz da Murder House, ele sempre quer deixar uma porta aberta, daí depois a gente ter toda a cena do incêndio e tudo mais, a gente descobre que o quê? Era mais uma cena do videogame, ou seja, a Murder House não foi destruída, ela está lá de pé ainda. A gente não sabe exatamente em que momento a vida real ali, né, da personagem do filho dela se tornou videogame. Eu acredito que a partir do momento que ela falou que ela ia pra convenção e, na verdade, ela foi pra Murder House, a partir daí é o videogame. Porque acredito que ela tenha ido pra convenção, pego dicas, né, com os criadores, como ela fala que ela ia. Só que no videogame a gente vê como se ela fosse pra Murder House. Acredito que esse tenha sido o momento aí que virou o videogame novamente. E daí, enfim, né, ela vai pra lá e morre e tudo mais. E no final, a fala do personagem deixa bem claro que, assim, por enquanto está bom de frequentar a Murder House. Ou seja, né, dá a entender de que a Murder House vai ficar quietinha aí por mais um bom tempo no universo, no Murphyverso, né? Mas isso não quer dizer que é um ponto final, né? O Ryan pode mais uma vez resgatar essa casa. Meu sonho é que, numa futura, espero que muito longínqua última temporada de American Horror Story, essa última temporada se passe novamente na Murder House pra encerrar, sabe? Seja a temporada final lá. Mas enfim, isso é um sonho na minha cabeça. De um modo geral, os 3 episódios da Murder House, infelizmente, foram os mais fracos. Talvez seja porque a gente, como espectadores, tava aguardando algo no nível da primeira temporada, sabe? E assim, com os personagens que foram inseridos, não ia acontecer isso, né? Por mais que a ambientação seja perfeita, a gente é minha casa e tudo mais. Eu achei o 5º episódio realmente genial e os outros 3 do recheio bem interessantes. Todos trazem diferentes formas de horror que a gente não tinha visto em American Horror Story, né? Alguns são mais uma parada slash, assim, morre mais gente e tudo mais. E todos eles trazem referências a temporadas, a personagens ou a locações de coisas que acontecerem em American Horror Story. E também todos conseguem dar bons sustos, incluindo os 2 primeiros, né? Que eu falei que são um pouco mais fracos, mas levei vários sustos, né? E tudo mais. Inclusive, uma coisa que eu teria colocado é que onde teve o acampamento ali no 6º episódio, eu teria colocado esse acampamento no mesmo local que é o acampamento de 1984, né? Mas enfim. De um modo geral, eu achei a proposta do spin-off interessante. Foi aprovado pelo selo Belly. Já foi renovado para uma 2ª temporada, então vamos ver aí o que o Ryan e o Brad vão aprontar para a próxima temporada. Mas, assim, ia ter 16 episódios, o spin-off, né? Acabou sendo cortado por causa da pandemia, né? Porque fica muito complicado produção com a época de pandemia e tudo mais. Mas
eu gostei, assim, sabe? Eu esperava mais de alguns episódios, mas de um modo geral achei que foi um saldo positivo e um saldo criativo. Eu tava com muita saudade de ver coisas de terror do Ryan, né? E agora, finalmente, teremos Double Feature, vai ter vídeo no fim da temporada aqui no canal. Então, é isso aí, um beijo pra vocês e até a próxima.